Então, eu sempre procurei colaborar, né, de uma maneira geral, com todas as vezes que pude, presencialmente ou não, com a UENF, com outras universidades também. Enfim, ainda que à distância, em breve esperamos estar presente aí para uma palestra presencial. Muito bem. Então, é a suplementação mineral para bovinos, no enfoque não comercial, no enfoque científico, não comercial. Não que a suplementação comercial feita por diversas empresas não seja baseada em ciência. Ela é óbvio que ela é baseada em ciência, mas ela tem o viés comercial. E é aquilo que diferencia o meu método de trabalhar a vida inteira. Eu aprendi com o professor Tokarne, aprendi com o Dr. Jürgen Dobereiner, aprendi com grandes professores, é separar a parte comercial da parte científica. Então, o que a gente vai falar aqui são resultados de muitos anos. Eu tenho 31 anos de universidade, né? E desde que me entendo por gente, né? Desde que entrei na universidade, já entrei com essa ideia de dar aula ou de um dia ser um pesquisador da Embrapa ou da Pesagro, não importa onde, mas se eu conseguir ficar na Rural, eu sempre tive vontade de fazer uma pesquisa de forma independente, de forma que eu não dependesse de apoio de empresa A, B, C ou D. Não que elas sejam desonestas, não que sejam problemáticas, é apenas uma opinião minha. Eu prefiro trabalhar de forma independente. Então, essa suplementação mineral que nós vamos falar aqui nessas hora e meia aí, é uma suplementação mineral baseada em estudos que já existem há mais de 70 anos. Isso não é uma invenção minha, tá? Isso não é um delírio da cabeça de professor maluco, não. Isso é uma coisa fundamentada, tá? Fundamentada. Lá no final da palestra, vou mostrar alguns exemplos de propriedades, podemos até fornecer contatos de pecuaristas que fizeram a coisa certa. Mas, enfim, para fazer essa coisa certa, é preciso ter conhecimento, tá? Muito bem. Nós temos umas referências para a palestra, referências bibliográficas, que são dois livros, ou dois e-books, né? Hoje em dia já não está mais se falando livro, a modalidade de livro físico, aquele famoso livro que a gente aprendeu, né? Aquele tijolão, isso caiu em desuso e vai cada vez mais cair em desuso com o advento dos livros eletrônicos, né, que ficam na palma da mão no celular. Muitas vezes você está numa fazenda offline, você está lá no, no, no Vale do Itacolomi, lá no Itacolomi, aí, na divisa de São Fidélis do Campo, você está atendendo um pecuarista, você está de moto, ou você está no Pantanal do Mato Grosso do Sul, você está num lugar desgracento, você offline, você tem o livro no seu notebook, ou no seu computador, ou no seu celular, para você poder fazer consulta. E esses livros offline, esses livros eletrônicos, eles têm um limite infinito de páginas, um limite infinito de fotos. É um material incrível. Eu entrei nessa área aí de cabeça e já temos dois materiais aí. Então, eu sempre falo sobre referência para essa palestra, porque nesse material, de uma hora e meia, não tem como eu contar essa história como eu contaria se eu estivesse dando uma aula lá de 16 semanas, né? 3 horas de aula, 16 semanas, né? Que é o que dura um período letivo, 14, 15, 16 semanas de aula. Então, é claro que em uma hora e meia eu não consigo falar muita coisa, né? Muitas coisas vão ser faladas de forma rápida. Mas, enfim, essas referências são um material sobre fósforo, especificamente de fósforo, uma coletânea de 27 anos de trabalho de pesquisa meu, né? Na área de patologia, na área de clínica médica, na área de nutrição de bovinos e bubalinos com fósforo. Não há nada aí que não tenha sido fotografado por mim, ou diagnosticado por mim, ou medido por mim, ou avaliado por mim. Não existe Ctrl+C nem Ctrl+V. Enfim, e o outro material, o material da minha experiência com doenças mesmo de bovinos, e os problemas minerais acabam sendo problemas de doença no sul de Minas, por onde eu trabalhei também muitos anos com o colega Camilo Canella, né? Filho do meu mestre Camilo pai, Camilo Francesco, um veterinário italiano. Então, nós trabalhamos muitos anos no sul de Minas e na borda do estado do Rio de Janeiro, divisando com Minas, especificamente lá na região de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa. Então, nós fizemos, durante 30 anos, praticamente, uma coletânea infernal
de materiais. Então, essas referências aí, elas se encontram disponíveis na Amazon, entendeu? E é uma coisa incrível para quem quiser aprofundar no assunto, tá? Muito bem. Dito isso, funções dos minerais. Não tem como falar em mineral, mesmo ao leigo, mesmo quando nós, os leigos, procuramos um médico ou um nutricionista, não há como ele falar de mineral sem ele dizer para a gente a função que o mineral tem no corpo dos seres vivos, no corpo do homem, no corpo da vaca, no corpo da porca, no corpo da galinha. Então, a função estrutural, exemplo aí, os alunos, o cálcio, o magnésio e o fósforo fazem parte do osso. Então, eles fazem parte da estrutura corporal, tá? Fluidos orgânicos, o cálcio está no leite, o ferro está no sangue, o suor tem o sódio, tem o potássio. Então, os minerais estão presentes em fluidos orgânicos corporais. A lágrima, o suor, o leite, que nos interessa tanto, o leite, né, que o bezerro bebe, que o bezerro Nelore, que o ser humano bebe de uma vaca girolanda, etc. E função biocatalisadora, que a gente vai se deparar com ela, e essa função é muito pouco falada nas universidades. Eu me recordo bem que quando estive em Viçosa, fazendo pós-graduação, na década de 90, eu fiz uma matéria que chamava-se Minerais, e os professores nada disso falavam. Eles falavam 500 coisas de bioquímica, falavam excepcionalmente bem, mas aquilo que interessa para o dia a dia das fazendas, eles não falavam. Tá certo? Então, não é um problema específico de alguma universidade, isso é genérico. Se você vai em qualquer semana passada, eu dei uma palestra na medicina veterinária de Lavras e foi me falado a mesma coisa. Aqui não se menciona isso, não se fala sobre isso. E isso também é pouco falado. Eu posso quase que assegurar que as universidades brasileiras que exploram esse assunto desta maneira são a Universidade Federal do Pará e aqui a Rural comigo, a Federal Rural do Rio de Janeiro comigo. As demais não fazem isso. Se fazem, eu não estou sabendo. Tá? E olha que eu milito nessas universidades todas aí. Praticamente quase todas a gente tem andado fazendo palestra, que com o advento dessas aulas aí remotas, eu dou a palestra lá na Federal de Roraima, semana que vem eu dou outra lá em Santa Catarina, no IFET. Então, a gente roda isso tudo aí e alunos gratuitamente nos alimentam, nos retroalimentam. Se é mentira, é mentira deles, mas a gente acaba sabendo que isso passa de longe nas universidades. Então, a função biocatalisadora, que é aquilo que nos interessa a campo, que deve ficar norteado na cabeça do aluno, sobretudo o aluno da zootecnia, não que o aluno da veterinária ou agronomia, não que alguém que esteja aí nos assistindo que seja um pecuarista, não que ele não tenha que entender. Tem, claro. Porém, o aluno de zootecnia, que trabalha com nutrição, que é um nutricionista de animais, ele não pode jamais esquecer essa função biocatalisadora, porque o desconhecimento dessa função, a ignorância sobre essa função biocatalisadora vai ser a mãe, a progenitora de todas as merdas que a gente vai ver em relação ao mineral no rebanho brasileiro, de qualquer espécie. A ignorância desse conceito vai levar os indivíduos a cometerem erros grotescos ou grosseiros nesse assunto, minerais. Então, vamos lá. Então, nós temos uma célula. A famosa célula, a unidade fundamental da vida, ela forma os tecidos formam os órgãos formam os animais. Então, você, eu e a tua vaca, o porco, a galinha, somos formados por células. Essas células vivas, elas, através de enzimas e hormônios, elas fazem aquilo que nós chamamos de metabolismo, conjunto de reações químicas responsáveis pela vida. Isso é que é metabolismo, um conjunto de reações químicas responsáveis pela vida. E aí, esse metabolismo acaba gerando produtos úteis para o homem. Saúde é um produto útil. O metabolismo afetado negativamente leva um animal doente ou potencialmente doente. O metabolismo afetado leva a baixa produção de leite ou nem produzir leite, leva o animal não ter cio, leva o animal não ter ganho de peso, etc. A célula processa exatamente isso, através de suas enzimas e hormônios. Mas o metabolismo não funciona sem essa criatura aí, ó, a tal da água. 75% do nosso corpo, 70%, é água. A água é o nutriente mais importante
para o ser vivo. Isso o meu menino com 13 anos de idade já sabe, ele estuda essa merda direto, eu fico vendo aí, ele estudando isso. A água é fundamental, claro, você não vive mais do que um dia num sol desgraçado desse sem água e pode viver 2, 3 dias se bobear sem comer, dependendo do que você se alimentar. Certo? A água é fundamental numa propriedade. Fundamental. Eu tenho palestras incríveis sobre manejo de água para bovino. Incrível, coisa que até Deus duvidaria. Tá? Muito bem. Nós temos o quê? A célula precisa de energia, que a gente chama na zootecnia de NDT, né? Nutrientes digestíveis totais, energia, e nitrogênio, que a gente chamaria de proteína. Então, basicamente isso. E também a célula precisa dos tais minerais. Então, se eu fornecer para do meio exterior, que é na boca do animal, se eu fornecer água, de baixo para cima, nitrogênio, proteína, energia, carboidratos e gorduras, e depois fornecer minerais, vai haver o processamento chamado metabolismo e vai haver leite. Exatamente essa é a propaganda que aparece na televisão para a senhorinha de 50 anos tomar a pílula doida lá, chamada minerais. Olha aqui, se você tomar mineral, seu metabolismo vai funcionar bem. Está falando mentira? Claro que não. Claro que não. Olha aqui, os minerais são importantes para o perfeito funcionamento do seu corpo, perfeita saúde a partir de 50 anos. Ou os minerais são importantes para a sua vaca dar cio, seu boi ganhar peso, seu touro reproduzir. Está falando mentira? Claro que não. Se você tirar o mineral daí, ó, se você fizer isso, essa célula morre. E morre o tecido, e morre o órgão, e morre o animal. Claro, mas a pergunta não pode parar aí, né? Aí é fácil. Pô. Aí é o que a indústria fala. A indústria diz, se tirar isso aqui, tanto para o homem quanto para o animal, dá merda. Claro que dá. Claro que dá. Mas a pergunta é, quando que isso aí falta? Ah, aí é um espinho de porco doido, aí é um espinho brabo. Quando é que na dieta minha, humana, vai faltar o mineral? Isso não é ensinado ao aluno a pensar. A diferença dele com o gato, segundo Rousseau, é que o gato não pensa dessa maneira, o homem pensa. Qual é a diferença, então? A diferença é quando, a pergunta, perdão, quando que eu vou precisar dessa suplementação mineral? Ah, em algumas situações, e não todas. É aquela história do perigo da generalização, que a gente não estava cometendo generalização. Nós falamos a maioria, não significa 100%, pode ser 51%. Pode ser que 51% das fazendas não precisem dessa dita suplementação mineral. Tomar cuidado com a língua portuguesa, que ela é cruel. Já vi nego falar, o professor Malafaia fala que não precisa da mineral. Conversa piada, porra, não entendeu merda nenhuma do que eu falei. Se eu estou falando que ele é importante, é tão importante que está aí. Estou dizendo que, às vezes, tem circunstâncias, poderão existir situações que eles não precisam ser suplementados. É o que a gente vai ver já já. Por exemplo, num pasto seco, como vai acontecer julho, agosto, setembro, agora aí na região de São Fidélis, tal cara, vai até outubro, dependendo do ano desgracento, começa no final de maio, junho, e vai até outubro, num pasto seco e com baixa oferta de forragem, igual que você está vendo o boleto da vaca aí, quem é zootecnista está vendo que ela está com o plano labial na terra, não precisa ser um gênio para entender que esse rebanho são 3 mil e poucas vacas aí, nessa fazenda. Não precisa ser um gênio para entender que falta comida aí. Você está vendo a unha da vaca. Você está vendo. Isso é óbvio, é irritantemente claro. Então, num pasto que já não existe, e essa pastagem seca, a ponto de pegar fogo, o que ela não tem? Ela não tem energia e nitrogênio. Então, a gente vai colocar um X aqui, ó. Ela não tem. Mas, claro que isso, arrume outro cara para dar aula. Mas você é nojento. Bastante. Bastante. Mas, claro que isso é impossível com um aluno de zootecnia. Se o aluno de zootecnia não entendeu o que eu estou te falando, aí pode trocar de profissão. Aqui em São Fidélis, em setembro, olha o nível
catastrófico dessa água de baixa qualidade, com algas verdes e algas vermelhas, que inclusive intoxicam animais. Animais defecando praticamente onde bebem água. Uma água de péssima qualidade. Essa água de péssima qualidade vai permitir o metabolismo intracelular perfeito? Não. Não. Já estou te dando a resposta. Então, faz sentido algum usar suplemento mineral com todas essas restrições em oferta, em qualidade de água e comida? Claro que não. Tanto é que o sul-africano é tão inteligente, o australiano é tão inteligente que na seca ele não dá porra nenhuma. Porque ele entende isso aí. Ele entende isso, esse é conceito. Pô. Isso não cabe questionamento. Cabe questionamento é qual time de futebol é melhor. Cabe questionamento qual é a preferência futebolística entre duas pessoas. Aí cabe, mimimi, não sei, o meu é melhor, não sei o quê. Ah, mas se pudesse, não pudesse. Aí não, isso é ciência. Pô. E pasmem, essas duas propriedades distantes, 2.000 quilômetros uma da outra, uma no Mato Grosso do Sul e a outra em São Fidélis, perto de Colônia, forneciam mineral comercial. E pasmem ao quadrado. Os seus donos acreditavam que se tirasse o mineral, o rebanho morreria. Então, é algo que o leigo ele é induzido por propagandas, ele é induzido por questões comerciais e chega ao nível de entender que se tirar o mineral nesse boizinho bebendo essa água podre aí, ele morre. Ele morre de fome, cara pálida. Ele não morre por causa do mineral. Ele morre de sede. Muitas vezes os animais suicidam quando olham para determinados donos, para determinados pecuaristas. O animal prefere suicidar do que ter que conviver com determinadas pessoas. E você está entendendo? Então, a suplementação mineral ela tem toda a razão de existir quando a gente vai ter o quê? No próximo slide. Pouco adianta fornecer minerais quando não se tem comida ou pastagens degradadas com baixa capacidade. Ou quando tem, mas a comida é de má qualidade. Aí eu posso ter oferta de pasto seco, a canela do animal. Mas ele está pobre. Eu tenho que corrigir outras coisas primeiro. Ou outros níveis de prioridade. Como eu digo a vida inteira, que uma desgraça nunca vem sozinha, é muito comum nos apresentarem nessas fazendas que a gente dá atenção a esses pecuaristas malucos aí que chamam a gente chega lá e vê bicho morrendo de fome, empesteado de carrapato, ou berne, ou verme no bezerro, ou doenças da esfera reprodutiva. A gente vê uma salada de tragédia junto. Então, pouco adianta fornecer. Não é isso que resolve o problema desse Chico Capeta, desse seu Toninho, vou brincar com o Toninho aí, Dona Severina. Não é isso que resolve o problema dele, o tal do mineral. O problema dele é outro. O problema dele é quase uma questão de começar do zero. Tá certo? E isso é combatido na ciência. Né? Não é falado na indústria. Eu duvido que algum vendedor de mineral chegue e fale, aqui não dá para usar, cara. Para que você vai usar essa merda desse produto que eu vendo? Você usar essa merda que está aí, você vai gastar seu dinheiro. Você não acha melhor você tratar desses animais com água, comprar água potável, melhorar um bebedouro? Depois a gente fala de mineral. A indústria não faz isso. Então, para eu ter essa liberdade, eu não posso estar vinculado com ela. Eu não posso estar vinculado com alguém que vende. Senão não poderia falar aqui. Então, quais são os níveis hierárquicos? Olha, a produtividade de um animal ele é ditada por várias réguas de um barril quebrado. Isso é uma teoria que não adianta falar aqui, nós não temos muito tempo para explicar. Isso é só texto, tem que ler. Naquelas publicações que eu falei. Então, o que vai acontecer aí mês que vem, na época da seca? Mês que vem não, daqui a 2 meses. Na época seca, a primeira régua que vai mandar na produtividade da fazenda é a disponibilidade ou oferta de pasto. Se você não tem pasto, esquece genética, esquece inseminação, esquece raça de boi, para tudo, cara. Para tudo, velho. Se você é chamado para dar assistência numa fazenda da Dona Severina, aí no Morro do Coco, em Travessão, veja que eu conheço um pouco a região, em Cardoso Moreira, em Talva, em Pureza. Se você é chamado para trabalhar numa fazenda desgraçado, só falando assim, e esse infeliz não tem pasto, tá igual aquela vaca lá que tá com a unha aparecendo,
Diga para ele, cara, não te cobro nada não, vamos tomar um café. Quando for em setembro, a gente conversa. Mas o que, é que eu faço agora? Se você quiser minha opinião, eu aprendi com o professor Malafaia. Você compra 1 quilo de corda, amarra numa árvore e se mata. Agora não dá para fazer nada. Em maio, em agosto, com essa caristia toda de comida, agora é rezar para chover. A gente pode fazer um puta de um trabalho mais para frente. Tá? A gente pode fazer um puta de um trabalho futuro. Mas agora, nessa situação, então você imagina na pré-seca em maio, dia 15 de maio, você vai numa fazenda, o gado do cara está numa grama de 10 centímetros de altura. Projeta isso para setembro. Qualquer merda que você fizer vai dar errado, rapaz. Preste atenção, vem com o tio, cara. Qualquer proteinado, qualquer porra que você fizer vai dar errado. Mas o professor é estranho, o professor nenhum fala assim. O problema dele, não tem compromisso com ninguém. Eu sou pedagogo. Pedagogo é político, fica de mimimi com o aluno, batendo palma pro maluco. Nem, comigo não tem isso. Você fez merda, vai dar merda, pô. Ponto. Acabou. Se não tiver essa régua aí resolvida, como é que nós vamos resolver essa régua? Vamos botar um tampão nela. Como é que é o tampão? Calcário, adubo fosfatado, adubo potássico, fazer cerca, reprogramar, repensar, refletir, vender a fazenda é uma opção. Entendeu? Se você não tem, como é que conserta essa régua? Planejamento para a estação chuvosa, porque não é agora. Não é agora, faltando 10 dias para a seca começar, no bom sentido, né? Faltando 40 dias aí para parar de chover, que você vai querer mexer com o capim. Tudo bem. Suponha que tem essa régua. Qual é a próxima? O pasto seco, entendo o pasto, insuficiência de pasto, ele é pobre em proteína, ou nitrogênio amoniacal, ou PDR, como você quiser, os mais atestados aí. Então, numa fazenda com oferta suficiente de pasto, em maio, eu tenho certeza que não haverá caristia até outubro. Eu já tenho que, como técnico, saber que o que falta ali é nitrogênio. Ali não falta mineral. Mineral não é a prioridade ainda. Ainda. Olha o título lá em cima em amarelo. Níveis hierárquicos. Hierarquia. Todas essas regras são importantes? Eu perguntaria na minha primeira aula de nutrição. Claro, senão não constituiriam o barril. Mas tem alguma que é mais importante? Tem. Tem alguma que às vezes pode ser importante e urgente? Tem. Eu tenho uma aula lá na universidade que ensina exatamente a perguntar e responder. Não tem porra nenhuma de ver com nutrição. Se o cara pensar, muitos saem dali triste, senta no corredor, fala, caralho, desculpa, mais puritano aí, esse maluco falou umas merda comigo aqui que caiu minha ficha, eu não sou dessa praia. Não é a minha. Não é a minha. Não é o meu negócio. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Tendo pasto seco, braquiária seca, pane com seco, eu tenho certeza que o número 2 aí, que é o nitrogênio, vai estar limitando a produtividade dos animais. Corrigiu com ureia, corrigiu com um farelo de soja, que é caríssimo hoje, tanto ureia quanto... Corrigiu com a leguminosa, que é o que eu venho estudando recentemente, nos últimos 2, 3 anos, a correção desse nitrogênio com leguminosa, mas não naquele modelo clássico dos anos 70 e 80, uma só. Você tem ideia, numa fazenda de um professor que trabalha comigo aqui, o professor da universidade, da veterinária, nós implantamos 22 espécies diferentes, coletadas nas minhas pedaladas. Porque é óbvio que uma espécie, se eu botar lá, pode ser que ela não seja adaptável àquele pasto, adaptável àquela condição daquela graminha ou daquele solo. Isso foi um erro estratégico na pesquisa com leguminosa. Então, a pluralidade, porque dessas 20 e tantas, como tem lá no meu irmão, 6, 7 diferentes, meu irmão é um local agradável para você ir em agosto, no dia 20 de agosto, seria interessante a gente ir lá, que aí você vai ver o que é leguminosa. Levar vários professores de Viçosa, de Exalc, não sei o quê. Então, cara, no inferno, chove 600 milímetros, 700 milímetros, 1000 graus de temperatura, dia 20 de agosto. E você vai ver 15 leguminosas.
12 leguminosas vivendo em harmonia no pasto. Isso desde 2003 que eu levei para lá esse conceito de pluralidade vegetal. Então, como é que conserta nitrogênio numa pastagem de um pobre no Morro do Coco, em São Francisco de Itabapuana, no Sossego, em Guaxindiba, com ureia, porra louca? Falando para os alunos aí, com o computador aberto, com o notebook, com farelo de soja, você quebra o cara, porra. Aí você é antissocial. Você mata o cara. Então, eu formo o pasto, que é a gramínea, eu tenho um estoque forrageiro fodido. Agora, eu sei que ela é pobre em nitrogênio. Quem é que entra em nitrogênio? Nós somos o campeão. Nós temos 300 espécies de desmódios no Brasil. Aí, quem é que te falou que farelo de soja? Quem te falou em farelo de soja é professor que fica dentro da sala com ar-condicionado. Nós temos 320 e tantas espécies do gênero desmódio no Brasil. É desmódio que você fica até maluco. Desmódio que dá em pedra, dá não sei o quê. Então, como é que eu posso corrigir? Existem estratégias, ó. Leucena, guanto, sei lá o quê, macrotiloma, aí vai. Bora. Cada um com seu cada um. Então, corrigir essas duas regras. Agora, a energia, não. A energia aí vai ter que vir do fubá, não vai ter outro jeito. Vai ter que vir de um alimento, de um grão energético, um sorgo, uma raspa de mandioca ou um fubá. Veja que na época seca, eu tenho três níveis hierárquicos. Portanto, isso é mais importante do que mineral. Para entender o mineral, eu tenho que entender esse maldito slide, o bendito. Aí, quarto, mineral. O que o maluco faz aí em São Fidélis? O maluco inverte esse barril de cabeça para baixo. Ele não tem comida, ele não conserta o nitrogênio, ele não conserta a energia, e ele vai na cooperativa e pergunta: tem um mineral para o meu rebanho? Já sabe qual é o resultado. Gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro à toa. E na época chuvosa, que estamos no final dela, o pasto verde é rico em proteína, ou suficiente, eu não diria rico, suficiente em proteína. O que falta seria, essa primeira regra, seria a energia. Em segundo lugar, para um ganho maior, concordo plenamente com vários colegas aí de Viçosa que falam isso e de outras universidades, para um ganho maior, PDR, PNDR, e lá na terceira e última escala, os minerais. A pergunta que eu sempre falo em sala de aula: mineral é importante? É, se não fosse importante, ele não estava aí. Mas ele é o mais importante? Veja que a língua portuguesa, eu uso palavras, e só de fazer isso há 30 anos, dá para desconfiar que eu uso palavras de vez em quando acertadas. Mineral é importante? Claro que é. Mas ele é o mais importante? Em momento algum. Isso aí ficam furiosos, gritam, pulam. Em momento algum ele é o mais importante. Nem na época chuvosa e nem na época seca. Embora seja importante. Existem outras coisas que serão mais importantes. Isso nós estamos falando, deixar bem claro aí, em um rebanho sadio. Porque se esse rebanho tiver brucélico, tiver tuberculoso, nada dessa merda resolve. Aí eu tenho que agir como veterinário agora, e não como zootecnista. Eu estou partindo do pressuposto, eu vou até alterar esse slide aí depois da palestra, vou botar sadio em letra maiúscula. Lá no alto, bovino sadio. Então fui. Vamos lá. Espia aí. Fazendas de zootecnistas, assessoradas ou desotecnistas, algumas são até desotecnistas, que dão mineral na época seca. Concorda que está entrando na seca, aqui saindo da seca, tinha pego fogo, aqui entrando na seca, e olha o pasto do cara. O cara me levou para ver um pasto que aparece o solado da minha botina. Nem campo de futebol é tão espetacular em termos de qualidade de grama como esse aí. E o que é que os caras estavam usando? Olha a altura desse capim, perto do moirão. Olha a altura, olha o canavial do cara florado. Olha o cupim, olha mato de folha larga, lobeira. Olha a cerca. Pela cerca se conhece um dono. Aí muitos donos também ficam, o pecuarista, ficam putos, curiosos. Eu sempre falo, meu rei, justamente por ser servidor público federal, é que eu pude ter a liberdade de falar isso. Não preciso de pecuarista nenhum rindo para mim. Entendeu? É a inversão do contrário. É ele que precisa de mim, não eu dele. Tá? Porque eu não cobro,
ajudo para lá e para cá, não meço esforço para ajudar, então é o cara que precisa de mim. Então, pela cerca se conhece o dono. Um pau torto, há quem gosta de pau torto, um pau grosso, um pau com ponta, um pau para a esquerda, o outro para a direita, pela cerca. Então, a mente caótica, uma mente doida. Pela cerca se conhece o dono. Deus está nos detalhes. Provérbio grego, ditado grego. Deus se encontra nos detalhes. Então, aprendam isso. E aí não é difícil. Terra degradada, queimada, não faz acero, mato invasor. Pela cerca se conhece o dono. Então, propriedades tomadas por zootecnistas, tocadas ou de zootecnistas, em diferentes estados, aí tem aí Minas, São Paulo e Rio. Qual a queixa do maluco? Qual é a maior despesa do maluco? Sal mineral. Professor, tem como resolver o problema? Não, não tem. Não tem por causa de quê? Ô, porra, você é zootecnista. Tô vendo terra nua no seu muro. Tô vendo um volumoso de péssima qualidade. Tanto faz o canavial. Você ainda quer falar em mineral? Você tem outras prioridades. Tô vendo que o solo queimado. Não tem oferta de pastagem. Você está querendo falar em mineral comigo? Aqui, não tem comida para salvar uma lebre, um coelho. Você está querendo falar em mineral comigo, cara? Corrige a base. Corrige a base. Então, esses caras saíram de universidade sem o conhecimento devido. Ou teve o conhecimento e desprezou. Tá certo? Muito bem. Aí você acha que termina só na zootecnia? Não, veterinário. Propriedade de veterinário, essas três regiões diferentes. Terra nua, cabeça de seca. Isso aqui é provavelmente maio. Terra nua. E o cara falando que qual sal para minhas vacas darem cio? Nenhum, cara. A fórmula disso está com Deus. A fórmula desse sucesso, nessa situação patética, está com Deus. Aqui, o meu irmão, aqui em Talcara, onde eu falei com você das leguminosas, Tifton, olha a cerca do cara. Deus está no detalhe. Cerca com arame de fio elétrico para combater o gado do vizinho, coitado, que não tem culpa, o gado não, né? Que come cacto. Aqui o quê? Nós diríamos aqui Caim e aqui Abel. A mesma terra, ela é dividida, olha como os humanos são engraçados, dividida por uma cerca. Aqui cuida, aqui é uma esculhambação. Aqui morre gado, o preço do leite está sempre ruim, aqui não tem muito problema. Claro, claro. Muito bem. Aqui é uma propriedade que nós fazemos já estudo com ela na região de Valença há muitos anos. Tá? Uma propriedade que faz as coisas certas. Você veja aqui em agosto de 2018, olha a oferta de forragem na saída da seca. Faltando aí 40 dias para começar a chover, né? Dependendo da época da foto, o 1º de agosto, 40 dias para começar a chover. Numa propriedade dessa, que você tem forragem, tem as coisas certas, tem o gado sadio, aí você brinca de fazer as coisas acontecerem. O que falta aqui, ó? Nitrogênio. O que esse gado come? Mineral? Não, come nitrogênio. Come ureia. Ureia no sal. Mais nada. Mais nada. Ah, mas como é que acontece isso? Aí, vamos com calma. Vamos com calma. E a propaganda? A propaganda tem para tudo, né, cara? Tome a pílula azul e seja um super-homem, e ganhe 60 mulheres por semana, dê mineral para o teu gado e a vaca vai dar 40 litros de leite, entendendo? Coma mineral da sua vaca e você vai se tornar um touro, forte igual um touro. Por aí vai, ó. Mantenha seu gado gordo na seca. Use o quê? É o contrário do que eu falei. Na seca não precisa. Na Austrália e na África do Sul não se usa mineral na seca. Porque não tem sentido. Não vai ter metabolismo. O gado aqui de Talcara morreu de fome com mineral caríssimo no coxo. Morreu de fome. O cara perdeu mais de 300 cabeças de gado em 2007. É uma situação que nunca me saiu da cabeça, as cenas patéticas, os animais não tinham condição de parir. Tão magro, tão famélico que tinha. Tá? Cenas patéticas, gado comendo com sal comercial. Aqui, uma viagem que eu fiz aí pelo Noroeste também, eu comecei em Itaperuna e fui parar lá em Campos, depois saí lá em Carapebus e fiz um salseiro da porra de jipe, tá? Então, gado comendo água podre, córrego de esgoto, o asfalto está aqui, tinha uma vilazinha de casa aqui, isso aqui é esgoto, gado bebendo água podre e provavelmente
o dono querendo saber de mineral. Aqui na região de Santo Antônio de Pádua, já chegando em Santo Antônio de Pádua ali, olha o gado dentro da lagoa bebendo água onde ele mesmo mija e ele mesmo caga. E não tem comida, só você vê que não tem comida, não precisa ser um gênio. Tá? Alga, alga podre, e não tem oferta de. Isso aqui é outra propriedade, não tem oferta de pasto. Bom, o que a indústria fala para o homem e para os animais? Necessidade metabólica. Olha aqui, você tem que comer mineral, ou dar mineral para os animais, porque todo animal precisa disso para o metabolismo funcionar. Falou mentira? Claro que não. Agora tem um conceito que é necessidade suplementar. Isso tudo está nos livros, nas publicações nossas, tudo muito mastigadinho, com vários exemplos de conta e tudo. Nem todo rebanho vai ter necessidade de comer via suplemento macro e micro que eles precisam. Por que, você perguntaria? Porque a dieta tem. A dieta basal, que é o pasto, tem. Existem circunstâncias que os animais obtêm todos os minerais necessários em sua alimentação básica, que é o pasto. Existem circunstâncias que isso não acontece. E a gente vai ver aí, tá? Muito bem. Aspectos gerais das carências minerais. Aí sim, aspectos gerais das carências minerais. Primeira, não ocorrem com vários elementos ao mesmo tempo. Fósforo, sódio, cobre, cobalto, selênio, em uma mesma fazenda. Isso eu nunca vi. Eu só conheço uma ou dois. Lá no meu irmão, tá o cara, deficiência de sódio, de sal. De sal. Numa região de Macaé que eu conheço bem, sódio e fósforo. Eu nunca vi mais, na verdade, para não falar que eu nunca vi mais, eu vi lá no Marajó, lá na ilha do Marajó, 3 minerais no mesmo rebanho. Uma esculhambação total. Total. É quase cenário de guerra. É cenário de guerra. Então, aquilo que se fala em aula ou em indústria, mas e o sal mineral que eu dou que tem 16 minerais? É problema seu ou do seu professor, de quem te ensinou. Eu estou falando que na luz do diagnóstico, como médico agora, veterinário, eu nunca vi, na luz do diagnóstico, carência de mais do que 3. O normal são 2. Tá? O normal são 2. Na luz do diagnóstico, aquilo que a gente chama de diagnóstico claro, exato, bem fundamentado. Tá? À medida que nós melhoramos o solo, a deficiência de fósforo tende a aparecer, desaparecer. Como é que se dá isso? Quando eu calcareio, coloco um calcário. Quando eu faço uma adubação para formar uma pastagem, o que eu coloquei ali? Muitas vezes coloquei fósforo no plantio, super simples, coloquei potássio. Então, à medida que eu melhoro a mãe terra, eu já evito de gastar com o mineral mais caro. Então, para dar um exemplo para você, se um saco de sal mineral custar aí em Campos R$ 100, eu não sei hoje quanto custa, mas imagine que custe R$ 100. 70 conto dentro daquele sal, 70%, R$ 70, é a fonte de fósforo, o mineral mais caro. Se o zootecnista, eu sempre falei isso, desde 1990 que eu entrei para dar aula na Rural, eu sempre falei, se o zootecnista souber resolver o problema do fósforo, já está bom demais. Por isso que eu tenho um material só sobre fósforo, porque ele é 70 a 75% de toda a problemática com minerais. O resto é peido, cara. O resto é miligrama ou grama e é barato. O grande problema é o fósforo. Então, à medida que eu faço práticas agronômicas, tipo integração lavoura-pecuária, adubação estratégica de pastagem, reforma racional das pastagens, a deficiência da coisa mais cara tende a desaparecer. Veja que é um português muito claro, tende. Tende. Pode ser que não, mas tende a desaparecer. A correção da deficiência de fósforo, já falado, é mais cara. A suplementação seria o segundo ou terceiro item no custo de produção de gado de corte em pastagem. Eu diria no Mato Grosso, no Goiás, no Tocantins. Não na nossa região aí. Mas na nossa região aí, o mineral, se bobear, é o terceiro ou quarto. Aqui no sul do estado, é o terceiro ou quarto de produção de gado de corte criado em pastagem, não é gado confinado, nem semi-confinado. Tá? Fazendas de 500 cabeças aqui que a gente avalia, de 500 matrizes, vacas,
O mineral está entre o terceiro e quarto componente do custo de produção. Então, muitas vezes a gente escuta alunos falarem que assistiram palestra, falarem que tal professor, tal fulano, disse que é bobagem economizar com mineral, porque mineral é muito barato. Veja qual é o terceiro item de custo de produção da sua casa. Deve ser assim, aluguel, depois comida, comida e aluguel, depois luz elétrica. Aí acha o terceiro componente aí e para de se preocupar com ele. Para de se preocupar com o terceiro componente do custo da sua família. Escola de filho, para. Não esquenta a cabeça com ele, não. Depois você me conta. O dia que você tiver presencial comigo, você me conta como é que ficou isso aí. É claro que uma coisa que é o terceiro ou quarto item de custo de produção é extremamente importante. Claro que é, óbvio que é. Chega a ser irritante discordar disso aí. Tá? Isso é, gente, mais uma vez, quando se fala isso, ou tem o viés do interesse econômico por trás. Olha aqui, cara, não economiza em mineral, não, mineral é besteira, não sei o quê. Ou o cara tem o viés do interesse econômico, ele é parte interessada no comércio, ou o maluco nunca botou o pé numa fazenda. O maluco nunca botou o pé numa fazenda, ele nunca saiu do gabinete com a universidade. Quando a gente vai, invade o Mato Grosso do Sul, e entra no sistema de criação que tem milhões de cabeças de boi. Você vai lá no Nova Crixás, você vai em São Miguel do Araguaia, no norte do Goiás, que um município tem mais boi que o estado do Rio todo. São Miguel do Araguaia, se bobear, tem mais boi que o estado do Rio todo. Aí você fica assim, porra, esse cara que falou uma maluquice daquela não sabe o que está falando comigo. Então, cuidado. Quando alguém fala o contrário, procure saber. Esmiuça. Quem é? Quem é? Qual é a ideia do sujeito? Ah, não precisa economizar com luz elétrica na sua casa, não. Deixa todos os ar-condicionado ligado, não cuida do filtro do ar-condicionado, toma banho 3 horas por dia, banho quente. Não precisa, não. A luz elétrica é o terceiro item do custo de produção da sua casa. Esquenta a cabeça com ela, não. Depois você me diz, o dia que você estiver presencial comigo, se fez sentido ou não. Muito bem, fui. Vamos lá. Então, agora, essa parte introdutória acabou. Veja, estou há 25 minutos falando, né, ou até mais, né, meia hora falando, só sobre uma parte introdutória. Porque poderia começar a palestra aqui. Por quê? Porque se você não sabe aquela base introdutória que eu falei até então, de nada adiantaria eu falar essa merda aqui. É como se eu estivesse falando por uma televisão, ou por um aparelho. Você precisa saber aquela parte introdutória para proceder daqui para frente. Então, vamos lá. Como saber quais minerais meu rebanho precisa receber? O que acontece? Em 70 anos de estudo, de pessoas muito sérias, independente de interesse comercial, que não tem nenhum relacionamento com a indústria, as únicas deficiências minerais que ocorrem no rebanho bovino e bubalino brasileiro são sódio, sal, fósforo, cobre e cobalto. A deficiência de selênio ocorre, mas é muito rara. Eu tenho 30 anos que estudo isso, só vi um caso suspeito. Eu nem tenho coragem de dizer que aquele caso que eu vi em Vassouras é uma deficiência de selênio. Então, eu diria que a chance de você encontrar aí em Campos, São Fidélis, Peruna, Talva, Cardoso, né, São Francisco, a chance de você encontrar um desses 4 caras existe. Existe. Seja de uma forma grave, uma deficiência grave, ou uma deficiência leve. Mas os 4 no mesmo rebanho eu nunca vi. Então, aquilo que a ciência fala, as deficiências minerais comprovadas, sódio, fósforo, cobre e cobalto. As outras são extremamente raras ou não foram comprovadas. Cálcio, enxofre. Aí você me pergunta, por que se coloca isso no sal mineral comercial? Não sei a resposta. Não sei por quê.
Eu gostaria que alguém me explicasse por que se coloca ferro num sal mineral comercial, se as gramíneas são fonte de ferro. É só pegar aí o NRC, pegar qualquer tabela de composição de alimento. Não sei para que coloca iodo no mineral para um boi que está em Macaé, na porta do mar. O iodo está no litoral, nas correntes marítimas, aí, nos ventos. Não sei para que se coloca potássio, se as gramíneas são ricas em potássio. Muito menos em enxofre. Não sei. Não faço a mínima ideia. O que eu sei é o primeiro parágrafo lá em cima. Que a patologia, grandes patologistas, grandes profissionais na área de doença, só conhecem isso aí. Sal, fósforo, cobre e cobalto. Então fica fácil. Vamos entrar no primeiro. O mais importante mineral. Não que os outros não sejam, veja bem, ele é o mais importante. Todos os outros são importantes. Ele é o mais importante, que é o mais caro. E é o que, por acaso, além de ser o mais caro, é o que mais arrebenta com a pecuária brasileira. É o que mais causa problema. Por isso eu digo para os alunos aí que estão me escutando, agrônomos, veterinários, zootecnistas, se vocês conhecerem bem sobre o fósforo, você já resolve 70% a 80% da problemática de uma fazenda, de gado de leite ou gado de corte. Tá certo? De ruminante. Isso vai valer para cabrito, para ovelha, búfalo e vaca. Muito bem. A forma subclínica, a deficiência leve, para o pessoal da zootecnia aí, a deficiência leve é a forma mais verificada nos ruminantes apáticos. Aquela forma leve, discreta, que atrapalha o desenvolvimento reprodutivo e atrapalha o crescimento dos animais. Uma forma discreta. A forma clínica não é a mais frequente, mas é destrutiva da fazenda. Aí em Campos tem as duas formas. Algumas fazendas na região de areia, região de terra fraca do município, tem deficiência clínica de fósforo e o gado é um caos. E tem regiões mais altas, regiões de Campos divisando com São Fidélis, de Campos divisando com Itaperuna, que são regiões com Cardoso, regiões de terras melhores, regiões que têm carência moderada de fósforo. Os alimentos concentrados são ricos em fósforo. Então, qual é o valor dessa informação solta aí? Gado de leite que come ração, o professor aqui, nunca vi um caso de deficiência de fósforo. Gado de leite que come ração, come soja, cevada, farelo de algodão, farelo de trigo, fubá. Gado de leite que come 2, 3 quilos de ração. Se você me perguntar, todas as fazendas que eu dei assistência a vida inteira, eu nunca botei fósforo para uma vaca de leite, desde que ela coma a ração. O que vai estar no fubá? O que vai estar no meu farelo de soja? Fósforo. Então, para que eu vou dar algo caro se eu já estou dando indiretamente quando eu fornecer soja como fonte de proteína? Veja como é que faz todo o sentido quando a gente tem base teórica, quando a gente estuda. A gente sai do critério de ser Zé Ruela, ser fanfarrão. Tranquilo? Eu nunca fiz. Tem colega que faz? Tem, paciência, o programa dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu, professor Pedro Malafaia, eu nunca dei 1 grama de fósforo suplementar a uma vaca que coma concentrado. Porque eu sei que embutido naquele concentrado está quem? Gratuito ali. O fósforo. Para que eu vou comprar? Isso é a minha conduta. Não estou dizendo para que você faça, não estou dizendo que quem faz está errado. Eu não faço. E nunca tive problema. Pode ser que dei sorte. Pode ser que dei sorte. Quais são os sinais de deficiência de fósforo? Baixa taxa de fertilidade. Isso é complicado porque várias doenças da reprodução causam isso. Brucelose, eu não preciso andar muito longe da UENF aí para encontrar um rebanho brucélico. Tuberculose, fome, estação de monta errada. Tudo isso a gente discute em materiais publicados aí. Já tem décadas de publicação. Baixo ganho de peso. O que afeta o ganho de peso de um bezerro Nelore? Endogamia, touro ruim, vaca não selecionada, vaca que passou fome, não deu leite no pico de lactação, parasitismo. Então, vários são os atores
que levam a baixa fertilidade e ganho médio diário de peso. Então, quando um profissional consciente, honesto, é apresentado a um rebanho que a queixa do dono seja baixa fertilidade ou baixo peso ou desmame, esse profissional honesto, ele foi meu aluno, ele nunca vai falar, isso é falta de mineral. Não foi isso que ele aprendeu comigo. Ele aprendeu comigo que existem outros atores mais importantes, prioritários, que vão explicar isso aí. Olha, vamos falar com o veterinário seu, como é que está o rebanho de brucelose, vamos conversar com ele, como é que está o touro, como é que é a vacada de teto grosso, vaca passando fome, estação de monta em época errada. Vamos esmiuçar outros atores. O fósforo pode estar envolvido? Claro que pode. Mas ele nunca é o principal suspeito desse assunto aí. Agora, alteração esquelética e o hábito de roer osso, você só vê isso na deficiência de fósforo. Está aqui um búfalo com 3 anos, 3 anos e meio, pelo tamanho, pequeno, da altura aí de 1,30 m, 1,40 m, com graves anomalias na articulação do tarso, graves desvios posturais. O que tem na gramínea verde? Cálcio. O que falta nela para dar problema no osso? Fósforo. O osso não é formado por fósforo e cálcio? Eu vejo um ruminante com alteração, uma vaca na região de São Francisco, de Itabapuana. Eu vejo uma vaca encarangada dessa. Parece que ela está... Parece nem que é vaca. Não tem silhueta de vaca. A vaca magra, pele e osso, com membro pélvico. Pélvico não, torácico. Membro torácico. Todo proeminente, com desvios de posição das articulações. A vaca está estacada, parece que ela foi estaqueada no chão. O que tem no pasto que ela come? Se é que pode chamar essa merda de pasto. Perdão. O que pode ter isso aqui? Cálcio. Porque as gramíneas são ricas em quê? Cálcio. Você já viu deficiência de cálcio em capivara? Você já viu alguém dando cálcio para zebra? Cálcio para elefante? Fêmea? Você já viu nego dando fósforo para veado catingueiro no Pantanal? Uma capivara com 6 filhotinhos no pé, dando leite? Eu nunca vi. As gramíneas são ricas em cálcio. Quais são os 2 minerais do osso? Cálcio e fósforo. Eu vejo uma vaca distópica dessa aí, toda enrolada aí, o que vai aparecer na minha mente? Vai aparecer na minha mente a carência de fósforo. É simples o diagnóstico? Claro que não, mas é uma pista muito importante. Agora aqui, desembarcou do caminhão, fraturou a coxa femoral, ainda teve ruptura do tendão de Aquiles, desgarro do tendão de Aquiles. Que é isso? Um boi criado a pasto, Nova Crixás, 90% do gado é criado a pasto. Nunca vi 1 grama de ração, falta de fósforo. Aqui, está morto, tá? O bezerro está morto. Desembarcou do caminhão também, quebrou a perna, foi sacrificado. Qualquer veterinário que estiver assistindo aí, o dia que ele for fazer uma necrópsia, tenta enfiar uma faca na cabeça de um boi. A faca quica, igual se você estivesse enfiando na parede, uma pedra. Faca não entra em osso, só entra em carne mole. Então, você veja o grau de fragilidade óssea do animal desse. Aqui, a osteofagia, a fazenda que a gente estuda, no sul de Minas, no sul do estado do Rio, região de Valença. A vaca Nelore com cria ao pé, a vaca brava, a vaca de pasto, parece que ela está até aí torpe. Ela vem na mão da veterinária pegar o osso. A gente já anda com o ossinho dentro do carro, o ossinho limpo, deixa secar o sol para fazer esse teste. Esse hábito de roer osso é visto na janela do ônibus, quando a gente anda aí na região de Travessão, essas areias bravas aí. O hábito de roer osso chama-se osteofagia. Essa é a manifestação mais clara. Então, um rebanho desse está com deficiência de quê? Fósforo. Então, eu vou dar fósforo para ele, porra. Só me falta essa. O cara diz para mim que eu tenho uma infecção, eu vou tomar vitamina ou vou tomar antibiótico? Vou tomar antibiótico, porra. Só me falta essa, tomar vitamina. Qual é a consequência daquela roeção de osso? Botulismo. É uma doença séria, não cabe aqui conversar sobre ela, mas aquela roeção de osso leva ao botulismo, que é uma doença séria. Como é que eu posso, a campo, fazer uma aferição, suponha que você se empolgou pelo assunto e queira, numa fazenda que você trabalhe, do pai, do avô, do namorado, queira fazer o diagnóstico a campo
Nós vamos usar uma agulha, aquela de canhão rosa. Vamos usar a agulha, tentar passar essa asinha da vértebra L2, ou L3. Um teste simples. A gente localiza a extremidade da vértebra lombar, aquela asinha com a agulha aqui, a gente tenta passar. Olha lá, ela já chegou no osso, já chegou na asinha. Estou em outra vértebra agora, ó. Localizo, chega na vértebra, agora eu empurro o canhão, ó. Empurro o canhão, poing, está dentro da barriga do animal. Estou falando com um linguajar chulo, tá? Atravessou o processo transverso da vértebra. Uma vértebra de osso sadio nunca, tá vendo o raio-x aí? Nunca vai deixar uma agulha passar ela. Nunca. Em hipótese alguma, a agulha quebra, enverga. Olha aqui, um bezerro de 2 anos, 1 ano e meio, bezerrão doido. Não é nem bezerro, já um bicho doido aí, de curral de leite. Ó, você tenta passar a agulha, ó. O que, é que vai acontecer com a agulha? Olha lá, é um teste indolor, o animal tá ali tranquilo. Enverga, pô. Como é que a agulha vai passar no osso sadio? Impossível. Impossível. O sódio, nós trocamos aqui de mineral agora. O sódio. O sódio é pobre em quase todos os alimentos. Como é que eu posso provar isso para você? É fácil. Você faz o miojo e joga aquele pozinho químico, joga aquela merda fora e come só o miojo. Come feijão sem tempero. Pega um bife suculento, incrível, um animal de 2 anos, um contrafilé, frita ele e não bota sal. Bebe leite. Tem gosto de sal, leite? Então, os alimentos são pobres em sódio. Qual é a importância dessa informação aparentemente idiota? Que se o fazendeiro Severino falar comigo, lá em Ernesto Machado, doutor, meu rebanho aqui só bebe água e come capim. Eu não dou merda nenhuma, não tem condição. Qual é o mineral que você já sabe que vai estar lá deficitário? O sódio, porque os alimentos não têm o quê? Sal. Então, é informação extremamente meio doida, mas tem uma importância fodida no dia a dia. Quais são os sinais, então, de um rebanho com deficiência de sódio? Fome exagerada por sal. Você vai botar um meio saco de sal branco lá no coxo, quebra o coxo, rebenta, um briga com o outro, vira um inferno. E a alotriofagia, um termo técnico, que é o hábito de comer ou beber ou mascar coisas estranhas. E uma derivação da alotriofagia é o hábito de comer terra, chamado de geofagia. A deficiência de sódio é bastante comum no Brasil. Não é a mais importante, mas é muito comum. Aqui um touro comendo terra, na Italcara, veja o ano, 88, a maioria não era nascido. Aqui, uma lambeção orquestrada, começa na barbela, em direção à maçã do peito, sempre vai ter um ativo e um passivo. Essa lambeção é típica da deficiência de sódio, Tá? Aqui um bezerro meu, criado aqui comigo, na minha casa, eu dava sal para ele durante 10, 15 dias, depois eu tirava, lá para o 3º ou 4º dia ele começava a beber sua urina. A urina é rica em sal. Então, de novo, os animais comem coisas estranhas. Aí eu botava sal para ele, ele parava com essa papagaiada. Aí uma necrópsia que eu fiz na região de São Francisco, um pouquinho antes de São Francisco, gado morrendo entupido lá, comendo o quê? Plástico. Isso aí estava tudo no rumen de uma vaca. Tá? Cobalto. O cobalto é importante na síntese da vitamina B12, a deficiência de cobalto é muito importante no Brasil, Tem aí na região, nas areias aí de Quissamã, tem isso, já diagnostiquei aí. Sinais da deficiência, nós somos chamados sempre com esse histórico estranho, essa conversa estranha. Doutor, doutora, professor, professora, o Chico, eu não sei o que está acontecendo com o meu gado. Olha só, meu gado não come, não pasta essa pastagem incrivelmente verde e abundante. É sempre esse histórico de ruminantes passando fome ou não comendo, não pastando em situações de novembro, dezembro, janeiro, pastos verdes e abundantes. Sempre vai ter esse histórico. Perda de peso progressiva. Claro, não está pastando, mesmo após vermifugações, com diferentes bases. Da ivermectina, depois da albendazol. Sempre vai estar aí ligadinho. Tá ligado? Cada mineral está imprintando ou está colocando uma assinatura própria, né?
Fósforo, problema no esqueleto, roer osso. Sal, comer terra e beber mijo. Esse cara aí, o tal do cobalto, perda de peso, pasto abundante. Veja, não é coisa similar, são coisas muito claras e diferentes. Histórico que o gado não ganha peso numa área e ganha em outra. E o hábito estranho de roer casca de árvore. Veja, situações diferentes. Ó, aqui uma fazenda que perdeu muito gado, árvore ruída, morta, pasto abundante, animal magro. Gastou horrores com vermífugo, sei lá, no Pará, e aí o professor Diomedes suplementou ele, a hora que ele virou 90 dias depois. Com centavos. O cobalto é barato. Ele é caro para comprar 1 quilo, mas usa-se 30 gramas de sulfato de cobalto e 100 quilos de sal branco. É muito pouco. Muito pouco. Para você fazer isso aqui com um boi que vale uma fortuna hoje, né? Esse bichinho aqui vale uma pequena fortuna hoje, né? Ele vale uma pequena fortuna hoje. Você gasta centavos para transformar isso nisso aqui. Perfeito? Ah, mas é todo lugar que tem isso? Claro que não, porra louca. Claro que não. Claro que não. Tá? Ó, uma propriedade catastrófica. Isso aí não tem como ganhar dinheiro. E a gente conhece muito também, aqui na região do sul do estado, na região de Vassouras, onde eu estou, região de Barra do Piraí, onde eu estou, a gente conhece muito isso aí. Chega em Miguel Pereira, chega em Pati do Alferes, muitas árvores ao redor da fazenda são cravejadas com arame farpado. Isso é típico de regiões onde ocorre deficiência de cobalto. E vai ajudar o zootecnista, que não é veterinário, vai ajudar o veterinário no diagnóstico. Ele vai já ter uma pista muito importante sobre isso aí. Aí você pergunta com a cara de bunda, por que você fez isso na árvore? Aí o Chico vai dizer, Severina, ah, doutora, eu fiz isso aí porque os bichos ficam roendo a minha árvore, mata meu pé de pé, mata minha mangueira, mata meu eucalipto, acabando com as árvores aqui da fazenda. Então você já tem uma pista bem sólida. É só com essa pista? Claro que não. A gente vai ter outros pormenores. Mas veja bem. Aqui, ó, pasto verde, vaca magra. Pasto seco, meses depois, aqui provavelmente um março, um fevereiro, vaca magra. Aqui provavelmente um maio, junho, vaca gorda e já prenha. Que mágica é essa? Mágica nenhuma. O professor correto, foi nosso aluno aqui, nosso parceiro hoje, o professor fez o diagnóstico, deu cobalto para a vaca, porra. Ele deu zinco, ele deu fósforo, ele deu magnésio, ele deu a tabela periódica inteira? Porra nenhuma. Ele colocou cobalto no sal branco. Por que é no sal branco, professor? Você me perguntaria. Porque todo animal precisa de sódio, porra louca. Você não comeu sal hoje? No macarrão, no arroz? No bife? No feijão? Você não comeu sal? Não tem maluco aí que pega até o saleiro lá e coloca mais um bocadinho? Todo mamífero precisa de sódio. Então eu uso o sódio para colocar, o cloreto de sódio, né, o sal branco, para colocar o mineral que eu falto. Então essa fazenda aí só usa sal com cobalto. Pô. Não faz sentido algum eu virar para um velhinho desse aí, que é produtor de queijo artesanal. Falar com ele para comprar a tabela periódica inteira. Pô. Se eu faço isso, com fim comercial, é uma coisa. Pô. Agora, eu fazer isso aí como funcionário público, como professor, porra, sabendo que o cara é fudido, porra, o velho é fudido, eu sou antissocial. Pelo menos assim, né? Que foi, me ensinaram quando eu era pequenininho, que eu não deveria proceder diferente. Certo? Muito bem. Aqui, ó, sou eu, isso aqui é uma foto de um livro, eu cortei minha cara, dando uma pistolinha de sulfato de cobalto na boca dela. E ela ficou junto com as outras do rebanho. As outras ficaram magras, não é aqui agora todo mundo já tinha tomado, essa é a mesma vaca. 64 dias depois. Ela gorda, provavelmente até prenha, e aqui ela magra. Uma deficiência de cobalto leve. O que essa fazenda hoje faz? Sal branco, o sulfato de cobalto. Mas e o cálcio, o magnésio? Ah, foda-se, porra, não usa nada disso não, vai gastar dinheiro com isso não, vai gastar dinheiro com outras coisas. Porra. Vai comprar vermífugo, vai calcarear pasto, vai fazer qualquer merda. Entendeu? Então a gente pega alguns animais, oferece o mineral, sabidamente, o nome do animal, a gente já sabe,
ele melhora, os outros ficam para trás, né? Você acertou o seu diagnóstico. Isso não tem coisa mais prática e mais sensata. Acertei o diagnóstico, curei o problema. Agora eu vou e boto no sal. Por isso você está vendo as outras lá atrás bonitas. Tá? Isso aqui é uma questão de 15, 20 dias. Ela já muda a cara. Tá? Precisa esperar 2 meses para você tomar providência. Agora, qual o problema? O problema é a putaria, cara. Para variar, né? Não tem putaria lá de Belo Horizonte? Milionário lá se vacinando, comprando vacina? O problema é a putaria. Você faz o diagnóstico, tem certeza que é deficiência de cobalto, você vai comprar no mercado, você tem tudo isso aí. Barro vermelho misturado com pó de pirim-pim-pim. Qual é o sulfato de cobalto puro? É igual açúcar cristal, vermelho tenso, vermelho intenso. Descobriu deficiência de cobalto numa fazenda em Cachoeira de Itapepirim, em Macaé, 3.000 vacas Nelore. Porra, cara, você vai economizar na compra da merda? Compra isso numa empresa química, cara, que tenha CNPJ, que tenha tudo. Não compra isso em botequim, cara. Entendeu? Olha o de Varginha. Parece até que botaram rosa, pink nele. Pô. Entendeu? Então, você faz o diagnóstico, você vai a campo, você se mata, você tenta resolver o problema, acerta nas coisas e erra na compra do produto. Porque o mercado está cheio de porcaria também. O cobre, nosso último mineral, a deficiência de cobre também é muito comum, mais comum aqui no sul do estado do que aí. Eu só vi uns 2 ou 3 rebanhos com deficiência de cobre na parte serrana de Cambuci, muito alta de Cambuci, eu pedalando por lá, andando de moto por lá. Não me recordo ver isso em outro lugar, por aí. Também vi na região de Cantagalo, mas é uma região serrana, não tem nada a ver com a região serrana, isso acontece em vários lugares do Brasil que não é serra. Eu estou apenas dizendo para vocês que aí no estado do Rio, curiosamente, eu tenho visto a deficiência de cobre mais na região serrana, tá? Sinais, anemia, aí 500 coisas causam anemia no animal. Fragilidade óssea, a gente já viu que o campeão é o fósforo. Baixa resistência, 1.500 atores causam baixa resistência. Perda de pigmentação dos olhos, especial, essa não. Isso aí só o cobre faz. O cobre é importante numa enzima que vai pigmentar o pelo do animal, vai dar a beleza do pelo. Então, veja bem, isso é Nelore puro, tá? Queiram crer que é Nelore puro, se você der cobre, ele fica branquinho. Aqui em Seropédica. Seropédica tem uma região entre Seropédica e Itaguaí que tem uma deficiência de cobre considerável. Considerável. Os animais ficam assim, feio, não ganha peso, e, entendeu? Sempre com esse óculos. Repare que ele tem uma simétrica, uma despigmentação periocular, um nome mais técnico, mais besta, e o pelo cinza. Lembrar os ilustres que a pele do zebu é preta e o pelo do Nelore é branco. O branco, se perdendo, ele fica o quê? Ele fica com o fundo da pele que é preto, então ele se tornou esse cinza escuro, por causa da rarefação pilosa. Muito bem, deu cobre, ele fica branco. Aqui, em Além Paraíba, o pelo avermelhado, um manto avermelhado, um pelo que a gente chama vulgarmente de pelo de fogo ou pelo de macaco. Um manto avermelhado no holandês e no girolando. O bicho é preto e branco e não vermelhado. Então, veja, de novo, cada mineral, durante 70 anos de estudo, nós fomos gerando uma coleção de informações das suas deficiências. E elas, para sorte nossa, elas são completamente diferentes, os diagnósticos, os sinais. O que facilita demais. Não é possível que alguém veja isso e não consiga fazer um diagnóstico. Eu sempre falo isso. Não é possível. Aqui o gado meu, seropédica, meu sítio, seropédica, um sítio, seropédica, meu sítio, é situado numa região de deficiência de cobre. Reparem, o único defeito dessa garrotinha Guzonel é não ser sua. Ela está bonita, ela está gorda. Quer saber? Essa foto aqui é julho. Ela está gorda para a situação catastrófica que está de pasto. Está gorda. Mas ela tem um desbotamento da pelagem. Quando eu dou cobre a ela, ela fica assim.
1, 2 meses depois, 3 meses depois, mas quanto mais tempo passar, mais branca ela vai ficar. Ela volta a pelagem. Então aqui ela está sadia? Tá, essa bicha reproduz, bota touro com ela que ela reproduz. Porém, ela tem uma deficiência de cobre que reflete mais na beleza do que na própria saúde, penso eu, tá? Penso eu pela qualidade do animal que está aqui e a mesma qualidade. Todas as duas estão muito bonitas. Mudou apenas a estação do ano. Provavelmente aqui já é setembro, já começando a chover, e aqui provavelmente junho, sei lá. Eu tenho todas essas datas. Mas veja, é o mesmo animal. Tá? Selênia, eu não vou passar, não vou perder meu tempo, não, em função da próxima palestra. Não é comum, já falei que não é comum. Sinais, problemas de problema reprodutivo, doença muscular, isso aí a gente pode marcar um outro dia, mas isso aí não é comum. Tá? Resumo, quais são os minerais que a deficiência existe? Sal, fósforo, cobre, cobalto. Mais raro, selênio. Como proceder? Para a gente terminar, entrar na reta final. Então, eu fiz o diagnóstico. Eu fui chamado pelo doutor Chico, aí de Quissamã, queixou que as vacas dele estão magras, feias, não sei o que. Eu chego lá e faço o diagnóstico da deficiência de cobalto. Aí eu digo para ele, olha, seu gado, eu vi aqui, está roendo árvore, ele está com um problema no fígado, eu necropsiei um animal fraco aqui, eu fiz não sei o quê, está com problema. Tá, aí eu dou cobalto na boca, olha como é que seu gado ficou gordo. Ah, ficou, professor, o senhor é testeado, o senhor é tentado, o senhor tem parte com cão. Tá, beleza. E agora o que eu faço, professor? Aí eu digo para ele, compra um sal comercial com 18 elementos, ele vai falar, porra, cacete, isso aí eu já sabia. Eu trouxe o senhor aqui para tentar fazer o diagnóstico e proceder com aquilo que falta. Se fosse para comprar a tabela periódica inteira, a minha mãe já sabia. Tranquilo? Então, como proceder? Como proceder? Observar e examinar o rebanho. Tá? Em busca daqueles sinais. Ó. Se tem bicho roendo árvore, comendo terra, bebendo mijo, roendo casca de árvore, com óculos, com problema na escápula, com retenção de placenta, natimoto, fazer tudo aquilo que os professores da zootecnia ensinam, coletar os índices zootécnicos. Se você não tem informação da fazenda, você está na merda. Você está na merda. Simples. Simples, é irritantemente simples. Coletar os índices zootécnicos. Taxa de lotação das pastagens, quantas vacas tem, quantos bezerros tem, qual é a média de produção de leite, se tem natimorto, quantas vacas pare aqui, pare 100 vacas, quantas tem retenção de placenta? Uma, duas, tem deficiência de porra nenhuma ali. Isso está absolutamente normal. Conhecer os índices zootécnicos. O cara chega para mim e diz, pô, meu doutor, eu tenho 45 vacas de leite aqui na fazenda. Todo ano, 40 parem. Pô, das 40, doutor, 12, 15 ficam com retenção de placenta. Opa, não é normal, né? Não é normal. A retenção de placenta vai ter o quê? Problemas com doenças da reprodução. Brucelose. A gente vai desconfiar de cara de brucelose. Mas também vão ficar ligados no selênio, vão ficar ligados em outras coisas. Então, como proceder? Observar o rebanho, cara. É aí você começa a estrangular o problema. Toda essa abordagem que eu falei com você, de fazer o mineral específico para a fazenda X ou Y, só funciona se você trabalhar nela. Então, já de cara, para quem estiver me escutando aí, não precisa nunca me ligar para pedir uma fórmula de sal mineral. Se você fizer isso depois de ter assistido a minha palestra, e pior, se você fizer isso sendo meu aluno na rural, você vai levar um esporro. Você não entendeu porra nenhuma daquilo que eu falei. Esse procedimento isolado, único no Brasil, de fazer um mineral específico para determinada fazenda, só funciona para aquela fazenda. No vizinho já não funciona. E só funciona se você trabalhar na fazenda. Por quê? Porque você vai ter que observar, meu filho, minha filha. E observar é diferente de ver. Observar é ver com atenção. Todo mundo aí deve estar me vendo. Mas poucos talvez observaram que eu gesticulo, que eu falo umas merdas de vez em quando, que eu estou com a camisa vermelha, que tem um risco preto, que eu tenho óculos. Observar é ver com atenção.
Poucos fazem isso. Então, somente dá certo esse treco se você trabalhar na fazenda, prestar assistência técnica. Porque muitas vezes o playboy chega para mim, professor, manda um e-mail. Professor, eu assisti uma palestra sua, eu li um trabalho científico seu, não tem como fazer uma fórmula para o gado do meu avô? Eu nem respondo para esse maluco. Nem assunto eu dou. Nem assunto eu dou. Eu não sou político, eu não sou vereador, candidato a porra nenhuma. Não sou candidato a nada na minha universidade, chefe de departamento, a porra nenhuma. Não vejo a hora de aposentar e tocar minha vida. Então eu vou ficar batendo palma para maluco? Não, de jeito algum. De jeito algum. Você não entendeu porra nenhuma que eu falei. Esse critério de formulação de mineral para uma fazenda só dá certo se você morar nela ou trabalhar nela. De preferência, todo dia. Por isso que deu certo lá, aonde eu toco. Dá certo no meu sítio, dá certo não sei aonde, porque são pessoas que entenderam essa diferença cruel, essa exigência cruel de estar presente no dia a dia da fazenda e fazer ajuste. Muito bem. Então, outra medida menos importante, coletar solo. Para que eu vou coletar solo? Só se for para fazer capineira, para fazer uma área de pastagem, reformar uma pastagem, fazer um milharal. As coletas de solo são importantes para finalidades agronômicas, não para questão mineral. Coletar pasto, para que eu vou coletar pastagem? Eu vi o animal roendo o osso, eu tenho certeza que ele está com deficiência de fósforo, eu não preciso coletar terra em Quissamã, numa vacada roendo o osso, para ter certeza que aquele solo é pobre em fósforo. Eu vou coletar solo para fins agronômicos, para corrigir o fósforo no solo, mas não para o animal. Então, a conversa com o animal é uma, a conversa do lado agronômico e isotécnico muitas vezes é outra. Veja, não que seja inútil. Está vendo lá? Menos importante. Menos importante. Não significa que não seja importante. Eu posso e devo coletar solo. Idem para pastagem ou forragem. Mas elas são de informações perigosas e secundárias. Tá? Coletar material dos animais, aí eu teria que fazer uma cirurgia, biópsia, leite, não sei o quê, aí isso já começa a complicar a coisa. Começa a complicar a coisa. Crítica de coleta de pastagem. Não são representativas. As deficiências minerais vão variar de acordo com o solo. Então, fazendas enormes no Pantanal ou no Mato Grosso, numa mesma gleba de pasto ou no mesmo retiro, que a gente chama lá retiro, você tem solos de diferentes fertilidades. As análises minerais no Brasil, devido ao nosso laboratório serem muito doido, podem gerar valores diferentes. E são caras, né? Aqui é um animal meu, fazendo pastejo seletivo na seca. Ela está no colonião, na torceira de colonião, você olha como humano, essa merda está toda seca, mas o que que tem aqui? Um ou outro brotinho verde. E ela vai comendo, ó, rente ao perfil, comendo a pontinha verde, ó, e deixando o quê? A fibra lignificada. Então, os ruminantes fazem, sim, um pastejo seletivo e é dificilmente o ser humano consegue imitar isso, tá? Como está passando o tempo, aqui comendo Ipis pectinata, uma planta que a gente estuda, que eu plantei ela sem querer no sítio, como ornamental, e ela espraiou no sítio todinho, lá, comendo de dia, na cara de noite. Eu tenho vídeos e fotos incríveis do meu gado é muito manso, pastando essas merdas de folha larga, essas dicotiledôneas. Manda o zootecnista catar capim aí, ele cata capim, ele vai catar essa planta? Não. Então, o diagnóstico em cima de coleta de pastagem, para a questão de problema mineral, é inútil. Praticamente inútil. Praticamente inútil. A prova está aí, ó, o animal comendo. Ah, professor, mas esse gado seu é horroroso. Claro que é horroroso, porra. São mestiças leiteiras, misturadas com tatu com cobra, numa pastagem demoníaca dessa. Só tem leguminosa aí e gramínea. Final de seca, agosto de 2014. É claro que tem um gado horroroso. Você queria que eu desse o quê? 3 quilos de soja? Se eu der 3 quilos de soja para ela, ou proteinado da marca YZT, eu quebro, pô. Você acha que eu vou fazer comigo aquilo que eu mando você fazer? Não, eu faço aquilo que é para fazer direito. O meu gado é criado nesse sistema de produção a campo. Ela emprenha, eu chamo um comprador para vender ela. Pronto.
E é o que eu posso fazer, eu não tenho mão de obra nem nada, só eu que tocava isso aí. Agora, hoje, nem mais tem gado lá, está tudo arrendado, você virou um bar de quiabo. Custo de produção. Simplesmente tornou inviável a minha vida lá, nesse sítio. Pronto. Então, aqui, nada de interesse. Como proceder? Aquilo que falta. A medida corretiva é fornecer aquilo que falta. Os outros minerais só poderiam estar no pasto, senão você teria visto os sinais das deficiências. As misturas minerais comerciais são caras, porém são mais práticas, de fácil aquisição, dispensam todo esse serviço. Você pode ficar no seu consultório, você pode ficar no seu supermercado, você pode ficar no seu posto de gasolina e compra mistura mineral comercial de uma empresa idônea. Só são mais caras. Óbvio, só são mais caras. Óbvio que são mais caras. Elas têm uma porrada de minerais, tem custo de produção, tem comissão, tem sacaria, tem IPI, tem não sei o quê. Por que ela não vai ser mais cara? Claro que vai. Claro que vai. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E tranquilo, dispensa o serviço de diagnóstico. Ó. Fica tranquilo aí, cara. Temos tudo. Damos a tabela periódica inteira, resolvemos tudo. Tá, show de bola. Show de bola. Corre pro abraço. Entendeu? Mas aí, ó. Depois de ter tido uma palestra comigo e um veterinário, ou um zootecnista, acreditar num sal de boi, de vaca, de avestruz, de peru, aí é a nossa querida suposição de Voltaire, né? Você pode tudo. Você pode tudo. Você tem amplo direito. A terra é sua. Faça o que quiser com ela. Então, nada mais, nada aqui. Não, não, não. Agora um pouco de resultado. Fazendas que trabalhamos com ela, e não é a fazendinha de 6 boi, não. Tá? Aqui, o doutor Luciano Miranda, lá em Cássio, ele gastaria hoje, a preço de hoje, eu fiz uma simulação, R$ 800 mil por ano, um mineral comercial, se ele fosse usar um mineral básico comercial. Hoje ele não gasta 70 mil. É 1 para 10, mais ou menos, a diferença. Esses animais aí, ó, são animais tricross, criados a pasto, exclusivamente a pasto. Essa bicha aí nunca, nem ela nem a mãe, nunca comeram nada que não fosse sal branco com pasto. Os bezerros desmamados, com média aí de 230 aos 7 meses, só com sal branco. As suas mães geraram leite para fazer esse bichinho que vale uma pequena fortuna. Olha a foto, 2005. Qual é a economia? Suponha, então, que esse cara gaste 500 mil, vamos arredondar o número, 500 mil com mineral comercial por ano, a preço de hoje. Suponha. Uma grande empresa chega para ele, ó, em função, são 3.500 vacas numa fazenda, mas não sei quantas mil na outra, mas não sei quantos mil bezerros desmamados numa outra. Então, suponha que um maluco desse gaste R$ 500 mil por ano com sal mineral. Tá. Aí, ele gostou do nosso estudo, ele é veterinário, o dono da fazenda, o Luciano é veterinário. Ele, não, nós vamos fazer um experimento aqui com o professor, vamos chegar na fórmula, não sei o quê, 2 anos de estudo, 2 anos. Chegamos à conclusão que poderia ser só sal branco. Não houve diferença alguma em fertilidade, nada, 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 nada. Suponha que ele gaste 50 mil. O que ele vai fazer com esses 450 mil? Bom, pergunta, ele pode queimar, é dele. Ele pode escutar a gente, comprar uma outra fazenda. Ele pode comprar uma picape, igual que está ali atrás. Mas como um homem inteligente, sábio, ele escutou a gente, o que a gente falou com ele? Porra, louco, você está com 0,9 vaca por hectare. Por que você não torra esse dinheiro todinho em reforma de pasto, fazer bebedouro, tirar gado de beber, Nenhum animal nessa fazenda bebe água que não seja em bebedouro. É uma excrescência boi beber água onde ele mija e caga. É uma excrescência. É uma diferença fodida na saúde e no ganho de peso e na despesa menos com medicamento. Porque, então, veja quantos ganhos ele teve quando ele direcionou aquilo que ele daria para a indústria e ficaria em casa sem o diagnóstico, tranquilo, lembra que é mais caro só? É bom, mas é mais caro? Aquele R$ 500 mil, o que ele torra? Ele calcariou essa porra toda, ele fosfatou, então ele saiu de 0,9 vaca para 1,2. Ele fez o valor venal da terra dele aumentar. O hectare de terra calcareado
e fosfatado vale o mesmo do que um hectare degradado? Claro que não. Olha o quanto de ganho indireto que o maluco teve por adotar uma tecnologia ou um conhecimento, ser parceiro da ciência. Em vez dele estar direcionando esse dinheiro para a indústria honesta, não tem nada de desonesto nisso, ele simplesmente direcionou o dinheiro é dele, pô. Ele direcionou o capital dele para outra atividade que ele julgou melhor. Ah, mas professor, mas não deu nada de errado. Não, ele é veterinário, essa terra é uma terra boa, precisava de apenas alguns ajustes, fomos para lá, ficamos lá, implantamos estudos lá e pronto. Rendeu várias publicações para a gente e tchau e benção. Mesma coisa aqui. Olha essas vacas, qual o defeito dela? Não ser sua e nem minha. É o único defeito dela. Essas vacas comem o quê? Ah, comem silagem de milho, tudo, soja, não sei o quê, né? Caroço de algodão, tudo aquilo que vocês sabem, os alunos da zootecnia aí. Mas qual é o mineral dessas vacas? É núcleo, núcleo cruz, núcleo vitaminado, núcleo tamponado, núcleo da lua, pó de pilim-pim-pim? Não. Essas vacas comem sal branco, cobre e cobalto. E 2009, portanto, quantos anos tem? Ir lá, pode ir lá, tá? Quem quiser ir nessas fazendas aí, é só falar comigo através do Toninho aí, que eu arrumo como vocês conhecerem, visitarem, conversar com o dono. É melhor do que conversar com o professor, é conversar com o dono. Melhor que tem, entendeu? Mesma coisa aqui, aí mais perto da gente, né, na região de Resende, do ladinho de Resende, Coati, esse gado da fazenda da Coca-Cola, chamada da Coca-Cola, só come sal branco. Alguém fala que uma vaca dessa tem cria aí, tem bezerro aí, tem... Alguém fala que esses animais estão doentes? Claro que não, claro que não. Tudo sadio. O dinheiro que isso aí jogava fora, no bom sentido, foi reinvestido em divisão de pasto, adubação estratégica de pastagem e por aí vai. Aqui é minha, meu gado, criado na... Ó, repare, a pluralidade vegetal, já deu para ver, né? Pela loucura aqui, ó, já deu para ver, né? 6, 7 leguminosas, 4, 5 gramíneas, nada de monocultura, nada de monocultura. O singular é horrível, o singular é horrível. Legal é a pluralidade, legal é Salvador, cara. Legal não é na Finlândia, não é no Japão, que é tudo igualzinho. Legal é Salvador. Nós somos Brazuca. Nós somos plurais. Legal é a pluralidade. Legal é o maluco do meu lado, flamenguista, o outro ubandista, o outro evangélico, o outro maluco, o outro certinho da cabeça. Legal é a pluralidade. Então, esse conceito de pluralidade também funciona na pastagem. E funciona mais do que você imagina. O grande equívoco aí é que só vira um lado, só vira o tal de braquiária, o outro só vê o sínodo, o outro só vê o amendoim forrageiro, o outro só... Meu terreno lá é amendoim forrageiro, é arax, é não sei o quê, é desmódio, é centrosema, é um inferno total. Idem lá no meu irmão. Idem lá no meu irmão. Em outubro do ano passado, em plena arrefecimento da pandemia, nós fomos para lá, plantamos 22 sementes diferentes também, de novo. Para onde a gente vai, a gente encontra a leguminosa, vai catando. O Brasil é o campeão mundial de leguminosa. Pelo menos dessas 22, 2 ou 3 vão predominar, vão conseguir fechar ciclo, deixar semente. Então aí, ó, nunca comeu 1 grama de sal mineral, só sal branco. Paridinha, qual o defeito dela? Não ser sua. O defeito dela é não ser sua. Olha o pelo. Olha o pelo. Cadê a tabela periódica? Onde está a tabela periódica? Diagnóstico, meu filho. Você faz o diagnóstico, é para isso. Aqui é um gado de alta produção, lá na região de Três Corações. O doutor Camilo assistiu muitos anos essa fazenda, mais de 10 anos. Também a mesma coisa, gado tratado a pão de ló, mas o sal dele é sal com cobalto. Sal branco com cobalto. As árvores aí ruídas aí e tal, chegamos ao diagnóstico. Mãe, holandesa, filha já Holanda. Região de Eloy Mendes, uma região incrível, top, sul de Minas, pé de Varginha, lá de Varginha. Silagem, não sei o quê, tarará. O que é que esse gado come? Núcleo, nada disso. Sal branco, sulfato de cobalto. E qual o defeito dessas bichas? Não ser sua e nem minha. É o único defeito que elas têm de saúde. Alguém teria coragem de dizer que animal de 30 litros de leite está doente? Não. Então, vantagem e tal, isso aí você acha nos livros mesmo, na tabela e artigo publicado. Redução de custo. Tudo isso que nós estamos falando aí é redução de custo.
Agora, eu posso reduzir custo alopradamente? Claro que não. Eu posso chegar agora, acabar essa palestra aqui, chegar na casa do meu avô e cortar todo o mineral que ele está dando, falar porque eu assisti, você não entendeu porra nenhuma se você fizer isso. Você não entendeu nada que eu falei. No momento algum eu disse para você cortar nada, acabar com tudo, eu disse para você saber fazer o diagnóstico. E se você propuser algo, tem que estar com o pé no chão, tem que morar lá, tem que investigar, tem que medir, tem que acompanhar. Muitas vezes a gente acompanha uma fazenda, igual a Santana aqui em Barra do Piraí, outra fazenda também que deveria vir aqui visitar. Desde 2014 nós acompanhamos a propriedade. Tudo. Tudo que acontece é monitorado. Então, a propriedade é incrível, a gente tem ela na mão. Então, a gente consegue dizer se tem algum problema mineral, ou se tem algum problema de proteinado, ou se tem algum problema na própria oferta de pastagem, porque nós temos a propriedade toda na mão. E é isso aí. Então, se você faz isso, tem a propriedade na tua mão, você conhece a propriedade, animal por animal, praticamente, quando você usa o conhecimento, você pode se surpreender aí e ter uma redução de custo de 3 a 5 vezes. É aquele cara que ia gastar 200 mil por ano, vai gastar 60. O que ele faz com a sobra? Investe na fazenda. Ele vai aumentar o valor venal da terra dele. Só isso. Redução de antagonismo, aí besteira, ó, caso a caso. Não tem jeito. Esse é o grande espinho do problema aí. Não tem jeito de generalizar. A suplementação mineral seletiva ou baseada no diagnóstico, que é o nome mais técnico, né? Uma suplementação baseada no diagnóstico, ela é feita caso a caso, fazenda a fazenda. O que dá certo no meu irmão não é o que dá certo no meu terreno, em Seropédica. O que dá certo numa fazenda em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, não é o que dá certo no semiárido da Bahia. Às vezes pode precisar de muito mais coisa numa do que na outra, tá? É claro que é preciso uma assistência técnica constante, faltou a palavra aí, em nutrição e clínica de ruminantes. É claro, isso é importantíssimo. E, óbvio, adquirir os ingredientes, no caso, e misturá-los com muito cuidado. Consideração final, isso é besteira, entendeu? E aí, ficamos por aqui, muito obrigado. Qualquer pergunta, podem fazer, fiquem à vontade. Só desabilitei aqui. Alguma pergunta aí? Podem ficar à Excelente, vontade. professor. Muito obrigado aí pela sua capacidade de transmitir seus conhecimentos. Realmente didática excelente, né? E dificilmente a gente vai ver isso aí como qualidade agregada num cientista. A gente vê que você tem o viés de ciência, mas também nasceu para ensinar. Eu queria ver aqui, tem já uma pergunta que fizeram aqui no começo, no chat, foi até da nossa bolsista, Stephanie. Se comer bananeira também pode significar deficiência de cobalto. Acho que não, né? Não tem nada a ver. Não, não, Stephanie, não. O consumo de bananeira pode ser por várias outras razões. Pode ser por fome, pode ser por tirar o estresse do animal. Geralmente, animais estressados por calor, por alguma coisa, podem procurar outras fontes, tá? Que sejam estranhas à sua alimentação. Não, isso não tem nada a ver com sódio. Não é que não tem nada a ver, tem que investigar isso melhor. Se é um animal só comendo, se é o rebanho todo comendo, se o cara dá sal, se não dá sal, tem opção de coisa. Mas, em princípio, eu nunca vi isso ligado à deficiência de sódio. Já vi ligado à falta de fibra e ao tédio. Animais que estão sem muito o que fazer, geralmente confinadinhos ali, semi-confinados, periféricos a um curral, tem uma moitinha de banana, vai lá e come. Ótimo. Professor, quer que eu Nós leia temos mais aqui? umas perguntas do YouTube. Quer que eu leia aqui, Stephanie? Sim. Ana Carolina Segala pergunta: o que acontece com excesso de mineral? Qual a dosagem de cada mineral para os bovinos? Acho que excesso vai ser o mais difícil de acontecer, né, professor? Não, o que acontece é o seguinte, vamos dividir em duas, né? O excesso de mineral, ele é excretado nas fezes, o que, obviamente, representa um desperdício de dinheiro. Isso é muito perigoso no fósforo, que é o mais caro dos minerais. Então, se uma vaca Nelore adulta precisar de 25 gramas de fósforo e eu der para ela 30, ela vai simplesmente jogar essas 5 fora no cocô, que é a principal rota de
excreção de fósforo, é a rota fecal. Então, ela vai jogar esse fósforo no solo e não de uma forma inteligente como a gente jogaria o adubo. Ele vai jogar onde? Perto de um bebedouro, perto de um curral, perto, entendendo? Ela vai concentrar as suas defecações ou, às vezes, em qualquer outro lugar, dentro de um curso d'água, dentro de uma lagoa. Então, o fato de você fornecer o mineral em excesso, ou fósforo, representa simplesmente perda de dinheiro. Se isso acontecer com o cobre e com o selênio, você tem risco de vida. O selênio mata por intoxicação grave e o cobre mata por uma hemólise, uma destruição grave das hemácias, mata muito carneiro por aí. O nego erra, dá sal de boi para carneiro, ou faz um sal errado, erra. Porque você, se for aluna da zootecnia, já fez fertilidade do solo, você sabe que micromineral, não sei se você já fez fertilidade do solo, a curva de micro é muito, o nível ótimo é muito perto do nível tóxico. Está lembrado disso? A exigência ideal de um micromineral é muito perto do seu nível tóxico. Então, o maluco erra a dose e mata o rebanho. Isso aí já peguei casos aqui gravíssimos aqui na região de Resende, Pati, Volta Redonda, de intoxicação por cobre. Então, tem dois aspectos do excesso. O excesso de algo perigoso mata, que é cobre e selênio. E o excesso de fósforo é perda de dinheiro no cocô, nas fezes. Agora, qual é a quantidade ideal? A quantidade ideal você nunca vai ver em livro meu, você nunca vai ver em artigo meu. Por quê? Porque a quantidade ideal, se eu colocasse aqui a fórmula que eu uso no meu irmão, eu fazia isso no início dos anos 90. Aí o maluco dava um Ctrl+C e Ctrl+V, na época copiava, e usava no avô dele. E falava, isso aqui que o professor deu em aula. Eu não falei isso. Eu apenas dei um exemplo. Ó, no meu irmão, a gente pega 100 quilos de sal e bota 30 de cobalto, sulfato de cobalto. Por exemplo, não é isso que ele faz, não. Meu irmão só dá sal branco. Tá? Eu, lá em Seropédica, só dou sal com sulfato de cobre. Então, imagine lá que eu chego para você e falo assim, lá em Varginha, fazenda do Chiquinho, dá 100 quilos de sal branco, 30 gramas de sulfato de cobalto. Aí você generaliza essa merda para o maluco da Bahia. E aí lá não precisa, ou lá precisa de 60. Então, não há regra nisso aí. O que a gente precisa fazer? Se você já fez nutrição de ruminante, você precisa de ter a tabela de exigência. Com a tabela de exigência, aí você começa a raciocinar. Para aí, se essa vaca aqui precisa de 20 gramas de fósforo, eu vou fazer um sal que dê 6 gramas para ela. As outras 14, ela vai arrumar na pastagem. E eu vou fazer e vou acompanhar. Olha a palavra mágica aí. Através da minha assistência permanente. Semanal, mensal, quinzenal. Se eu perceber que nada mudou, na primeira eu já acertei. Então, a gente não tem regra de quantidade. Isso aí é uma longa história, não dá para falar numa palestra de 1 hora. Mais alguma pergunta? É o que provavelmente está acontecendo com essa turma toda que está fornecendo aí esses suplementos completos, né? Que os animais estão defecando a maior parte dos nutrientes aí. E o pior, defecando de forma errática, né? É claro, claro. Aí, aqui, Johnny Gleison está mandando os parabéns aí, agradecendo aí pela aula. O José Antônio quer saber o seguinte, se com relação à deficiência de cobre, a gente tem os problemas mais significativos, são mesmo com relação à aparência do animal ou se em termos de saúde vai resultar em algo? Veja bem, essas deficiências de cobre que eu mostrei aí, Johnny, são deficiências leves, tendendo, vamos de 0 a 10, nota 5 para baixo. Você tem deficiência de cobre brava mesmo no Brasil, lá no norte do Piauí, no delta do Parnaíba, no Maranhão, na ilha do Marajó, em algumas regiões do sul da Bahia. Deficiência de cobre brava. Os animais têm uma diarreia que não passa por nada, os animais são fracos, anêmicos, e aqui em Barra do Piraí já pegamos um caso assim, que realmente se você não der o cobre, ele morre, acaba morrendo. Esses que você viu na foto, aquele Nelorinho cinza, a minha Guzonel lá, a bezerrinha de Além Paraíba,
o pelinho desbotado, são deficiências de média para leve. Por isso que é só uma questão estética. Entendeu? Agora, como o sulfato de cobre é uma coisa barata, e o sulfato de cobre tem o risco de intoxicar e causar anemia hemolítica, que é uma coisa grave, não tem cura, o animal morre, todo cuidado com a suplementação de cobre é pouco. Então, se você tem uma tabela aí de exigência e manda você colocar 1 grama por dia, coloque meia e avalie por 2, 3, 4 meses. Provavelmente você deverá acertar, fornecendo a metade. Entendeu? Isso é uma outra história que eu falei no início. Não tem como um assunto tão doido como esse, tão grande, a gente conversar em 1h30. Isso aí precisamos fazer, esmiuçar isso aí. Tem que ser um curso, um curso. Uma disciplina de 60 horas. Ok. Professor, a Aline, que foi sua aluna lá na Rural, ela pergunta se há deficiências de vitamina específicas aí relacionadas com minerais. Mas a vitamina B12, né? Não, o cobalto, sem cobalto, o micro-organismo não faz a vitamina B12, né? A vitamina B12 é uma vitamina que somente micro-organismos podem produzir. Animal e planta não produzem a vitamina B12. Para que os micro-organismos produzam a vitamina B12, é necessário que o animal tenha na sua dieta cobalto. Então, por isso que em animais com deficiência de cobalto, eu posso aplicar vitamina B12. E aí deixar ele junto com o rebanho lá e ver que ele vai ficar gordinho, 2 semanas depois. Eu fiz isso lá em Viçosa. Um infeliz lá comprou um cafezal, acabou com o cafezal, indo ali para a região de Paula Cândido. Ele acabou com o cafezal, fazendo o sitinho lá de 10 alqueires era café, 60 anos. O maluco comprou o cafezal não se tornou viável, ele resolveu criar gado. Entuchou aquilo de bezerro. 6 meses depois, quando as reservas hepáticas de cobalto, e ele deu sal branco. Quando as reservas hepáticas acabaram, o gado dele começou a ter aquele problema. Rói casca de café, rói árvore, mangueira, emagrece. Ele dá o vermífugo, ele não melhora, não sei o quê. Ele procurou. Nessa época eu estava lá em Viçosa, e ele foi lá no DZO procurar por apoio. E aí falaram com ele, ó, tem um maluco aí do Rio de Janeiro que mexe com isso. Aí eu marquei com ele, fui lá na propriedade, e fiz o diagnóstico, você está me entendendo? Então, o que acontece? Eu nem sei porque estou falando isso, mas essa situação que a gente faz aí durante 30 anos, né, de experiência, vai mostrando como que a gente deve proceder. Eu não sei se eu devaguei aqui, entendendo? Por que eu estava falando lá de Viçosa do Infeliz? Alguém se lembra aí? É por causa da B12. Ah, sim, então, beleza, boa. Putz, é tanta maluquice, cara, que vocês nem devem mais ter credibilidade. Do sujeito que esquece até o que está falando, porra. Entendendo? Devem até ter piedade. Tá? Então, Isso o que acontece acontece? comigo direto. Aí eu cheguei na propriedade do infeliz, porra. Tinha 90% de chance de ter uma deficiência de cobalto pela conversa do cara. Ó, isso aqui era o cafezal, isso aqui nunca produziu boi. Eu comprei a terra do maluco e acabei com o café, botei braquiária, botei o boi, não tem sal, só dou sal branco. Eu achei que boi não precisava nada, é sal com capim, entendeu? Aquelas coisas doidas. E aí eu tinha 99% ou 90% de chance de ser cobalto. Como é que eu podia certificar? Eu fui na cooperativa, comprei vitamina B12, o famoso Monovin B12, e dei com os 5 bezerrinhos dele. E não dei para o restante. E disse para ele, fica tranquilo, não vai acontecer nada no momento com o teu gado magro. Esses que eu tratei aqui, eles vão ser os sentinela. Daqui a 15 dias, nós vamos voltar aqui e vamos ver. Não precisou nem isso. Questão de 10, 15 dias, a bezerrada estava outra. Era outra. A cara dos bichos. Comendo com apetite, já fofinho, entendeu? Aí o que nós fizemos? Falei, não, ninguém vai dar injeção em 90 cabeças de boi. Né? Faz sentido algum. Aplicar vitamina. Vamos fornecer sulfato de cobalto. Compramos lá no Rio de Janeiro, aquele tempo, reportador, compramos no Rio de Janeiro, o cara fez, trouxe o sulfato de cobalto puro para análise, PA, o famoso PA, reagente de laboratório, para não ter
putaria, falsificação, e demos sal branco com sulfato de cobalto pro maluco lá, e o maluco ficou um puta de um amigo da gente lá. Entendeu? Quando precisava de bezerro para fazer estudo, fazer qualquer coisa, nossa, o cara tratava a gente lá melhor do que a mãe da gente. Ah, porra. Entendeu? Então, essa questão de vitamina, a única que a gente usa é a vitamina B12 injetável. Tá? Ok. O Johnny está perguntando aqui se você poderia falar rapidamente sobre sua experiência com hipocalcemia pós-parto em vaca de leite. Bom, a hipocalcemia, ou febre do leite, a vulga febre do leite, é uma desordem metabólica, né? Isso não é uma doença, não causa febre, para surpresa da maioria dos alunos de zootecnia. Ela tem esse nome febre do leite, porque o leigo, né, a mãe da gente, quando vê a gente tremendo por qualquer razão, no caso de uma febre, a gente está lá trêmulo. Então, as pessoas lá associam a febre do leite com febre, não é nada disso. Pelo contrário, os animais têm uma hipotermia, né? Tem uma queda de temperatura corporal, que na língua inglesa a febre do leite é chamada de cold ear, orelha fria. As orelhas ficam friazinhas, tá? Então, o que acontece é que a vaca hipocalcêmica, ela tem um distúrbio do metabolismo do cálcio. Distúrbio, não é uma doença. Vamos entender melhor isso aí. Tem tempo, Toninho? Tem tempo. Tem tempo, Tem tá tempo? tranquilo. Tá. Então, o que sucede? Vamos pensar na vaca prenha. Na vaca prenha. Nos últimos 2 meses de gestação. Vaca de leite. Prenha. Qual é o maior componente do crescimento fetal? Osso. Osso. É só você ver um neném humano, ver um bezerrinho recém-nascido. Ele tem osso. Osso. Como grande formador do seu peso. Então, o que é que o osso é formado? Cálcio e fósforo. Aí o leigo, agindo de boa fé, ele formula uma dieta e coloca cálcio nessa dieta. Ele vai mandar uma mensagem para a glândula paratireoide não secretar em quantidade suficiente o seu hormônio chamado paratormônio, que é um hormônio que digere o osso, liberando cálcio para a circulação sanguínea. As vacas parem com o metabolismo da glândula paratireoide letárgico, lá embaixo. O que sucede? Sucede que o colostro é rico em cálcio. As contrações uterinas requerem cálcio. Pequenas hemorragias que acontecem no pós-parto precisam de cálcio para sua coagulação. Então, o que acontece? A vaca tem uma queda súbita no nível plasmático de cálcio. Daí o nome hipocalcemia, pouco cálcio no sangue. Se não socorrida na forma clínica, morre. Na forma subclínica, o animal se acaba, tem tendência a ter deslocamento de abomaso, tem tendência a ter retenção de placenta, que a placenta é um músculo liso, enfim. Então, o que acontece? A hipocalcemia, ou febre do leite, ela é, ao veterinário consciente, ao médico veterinário clínico, com C maiúsculo, ela é implícita a um erro nutricional prévio da gestação, na reta final da gestação, onde, por alguma razão, o animal prenhe comeu mais cálcio do que precisa. Então, ele mandou uma mensagem para a paratireoide ficar quietinha lá. Pariu, não houve o religamento da paratireoide, não é instantâneo. Você não chega para a paratireoide e fala assim, ei, acabei de parir, vamos trabalhar aí, vamos secretar paratormônio. Ela não vai mandar um foda-se para você. Entendeu? Então, o que sucede? A vaca é pega com a calça arriada e morre, se não tratada. Então, a gente já sabendo a patogênese, já parece que você deve ser veterinário para ter perguntado isso. Já sabendo a patogênese, como é que eu entendo o problema, eu já sei que é um erro prévio na gestação. 2 condutas. Fornecer baixo cálcio no mês que antecede o parto, vai estimular a paratireoide a trabalhar, secretando paratormônio, a vaca pare normal. Ou fornecer uma dieta acidificante, que induz a paratireoide também a trabalhar lá. Isso é de forma muito simplória. Na minha matéria aqui da pós-graduação, doenças metabólicas, a gente avança nessa conversa aí, chega mais longe. Toma cuidado com polpa cítrica no PEPAR, que a polpa cítrica é muito rica em cálcio. Isso é muito comum, os veterinários serem enrolados aí, o vaqueiro
o gerente ou o dono fala, não, eu não dou cálcio, não. Não dou cálcio. Eu não dou calcário para minhas vacas dele, ou carbonato de cálcio. Mas o que ele está dando no preparo? 3 quilinhos de polpa cítrica. E a polpa cítrica é rica em quê? Cálcio. Então ele não está dando aquele cálcio pozinho de pirim-pipim que ele julgava, mas ele está dando um alimento rico em cálcio. Há também outros atores aí envolvidos nisso, que é o excesso de potássio nas adubações potássicas que se fazem em piquete rotacionado de trigo. Também tem ligação aí. Então, a febre do leite é um problema, é um erro nutricional prévio ao parto. Pode reparar que não ocorre em vaca Nelore a campo, onde não tem a mão humana. Pode reparar que isso é uma doença metabólica, né, ou um problema metabólico da vaca do rico. A vaca do seu Tunim, em Paula Cândido, de 8 litros de leite, 7, não tem febre do leite. As vacas lá de Talcara, que dão 6 litros de leite, 7, 8, não tem isso. Isso é um problema metabólico decorrente da intensificação da produção de leite. O gado de corte não tem isso, né? Não é possível ter. Ninguém vai dar 3 quilos de polpa cítrica para uma vaca Nelore no mês que falta para parir. Não é possível, isso é surreal. Mais alguma pergunta? Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Quantos malucos perderam tempo escutando eu falar essa hora aí? Quantas pessoas tem na sala lá do YouTube? Só para curiosidade minha. É muita gente desocupada, quer ver? Perdendo tempo me escutando. Ô, Stephanie, você está aí? Acho que a Stephanie deu uma saída. Depois você manda o zap. Não é errado, não. Depois você manda o zap, só para eu saber. 38, estou falando aqui. Então não. É mais gente desocupada do que eu imaginaria. Num sábado à tarde, né? Calor como esse. Porra, bonitão como esse, um sol bonito. Professor, eu acho que a gente pode estar encerrando aí, que eu acho que não mandaram mais nenhuma pergunta para mim aqui, não. Tranquilo, Mariana? Fechou lá? Tranquilo, tá? Para mim está ótimo. Satisfação muito grande. Satisfação é nossa, gostaria de agradecer. E agora a pós-graduação da UENF vai juntar com a da Rural, sim, vai estar todo mundo junto, né? Isso. Aqui um tempo, se bobear, vai ter aluno aí de vocês fazendo matéria comigo. Sim, com certeza. Excelente oportunidade para os meninos daqui, né? Meninos e meninas. Eu dou duas disciplinas, né? Eu dou a nutrição de ruminantes e a doença metabólica. Uma oportunidade. Agora, resta saber, né, que é essa história nova agora de usar a internet, se o povo vai ficar se deslocando, de repente faz até um sistema híbrido, né? Claro, pô, não faz sentido nenhum. O aluno sair de campo para ter aula comigo, se eu posso mostrar esses vídeos, mostrar isso tudo aí em alta qualidade. A não ser que haja mesmo muita prática para ser feito, aí é bom isso, sim, mas caso contrário... Com a matéria teórica, pode ser feita. Sim. Verdade. Parte prática, não. Então tá jóia. Professor, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Um abraço para vocês. Desculpa qualquer merda aí, se o pessoal não gostou, o problema do pessoal, não é meu. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Eu tenho certeza. Sou doidão. Sempre tem um que não gosta. Se não gosta, é problema dele. Mas aí... Um abraço a todo mundo. Aí a gente tem que dar um desconto, né? Eu, por exemplo, gosto de palestra assim, que a gente, além de absorver bastante conhecimento, ainda dá umas risadas. É claro. Fala mais merda do que coisa útil. Assim que é bom. Tá bom. Então, ok, pessoal. Um abraço, viu? Satisfação aí, muito obrigado. Parabéns aí pelo... Mostrar o que a gente faz, né, cara? Não é toda hora que a gente está divulgando o nosso conhecimento, nossas coisas. Isso é eu fico muito agradecido. Você não faz a ideia do quanto que eu fico feliz em poder... Nunca deixei, né? Quando era presencial, nunca deixei de ter uma tese aí, na UENF, em lugar nenhum. Desde que me chamasse, eu tivesse possibilidade, eu sempre ajudo. A gente percebe. E você já virou veterano aí dos nossos simpósios, né? No próximo a gente inventa um outro assunto. No próximo a gente inventa outro assunto. Você não pode faltar. Mais polêmico. Inventa um outro assunto mais polêmico, mais enlouquecedor ainda do ser humano. Entendeu? Melhor ainda. E aí daqui a um tempo vai ter só 2 assistindo, em vez de 38. Entendeu? Assim que é bom. Qual é a próxima palestra agora? A próxima agora é sobre técnicas para melhorar a fertilidade em gado de corte. Eu vi lá. Se você quiser continuar aí com a gente, fica à vontade. Tranquilo. Que hora que vai começar? Só para eu saber. Olha,
estaria marcado agora para 5 horas, acredito que a gente vai dar uns 15 minutos aí de intervalo. Tá. Eu vou ter que ir numa cidadela aqui do lado aqui pegar minha mulher, que ela está na casa da roça. E aí talvez eu chegue aqui por volta de 5h30. Vou ver. Vou sair agora aqui. Tá Sem bom? problema. Ó, Uhum. um abração. Tchau, tchau. Abraço, obrigado. Tchau. Bom, agora a gente vai aguardar uns 15 minutos aí para a gente começar a próxima palestra. Tem alguém me ouvindo aí do lado de lá? Pode ser 15 minutos de intervalo? Pode ser 15 minutos de intervalo? Oi, Toninho, pode ser? Eu Então já tá estou bom. preparada aqui, mas é bom o pessoal tomar um ar, né? 5h15 a gente retorna. Tá bom? Beleza.